Assaltos a agências bancárias em Sales Oliveira e Nuporanga têm prejudicado e muito a população. Enquanto os bancos que já foram alvos não voltam a funcionar, os moradores das duas cidades têm dependido das agências de Orlândia. E para quem vive na cidade vizinha, o município pode ser o próximo alvo dos bandidos, já que a procura por dinheiro nas agências aumentou. A situação está difícil para os moradores de algumas cidades da macro-região. Em Sales Oliveira, 2 agências bancárias foram atacadas em janeiro. O problema é que até hoje uma delas está em reforma. É o Banco do Brasil, que segundo a Associação Comercial do município, só deve voltar a funcionar em 60 dias. Esse prejuízo foi muito grande para a nossa população, a nossa cidade, em questão de ter que procurar a cidade de Orlândia para procurar a agência bancária do Banco do Brasil para poder fazer trocas de cheque. Fora que o nosso comércio também vai ficar desprovido, que a pessoa já indo numa cidade de porte maior, vai procurar, às vezes, fazer compras, levando o dinheiro da cidade para ser gasto em outro lugar. Enquanto isso, os moradores estão tendo que buscar alternativas. E com tantos ataques no pequeno município, eles temem que a agência dos Correios na cidade seja a próxima vítima, já que tem realizado alguns serviços bancários. A gente está acostumado até a dormir com a janela aberta, né? Graças a Deus. E, infelizmente, de uns tempos para cá, as coisas estão mudando. Quando eu vou no banco, eu fico olhando para todos os lados, eu espero, eu olho bem para ver se às vezes tem gente no banco aqui, eu fico olhando para ver se é pessoas que vão no banco ou se é pessoas que já estão sondando o banco, entendeu? O senhor já viu pessoas saindo de Orlândia com uma grande quantia de dinheiro? Eu já presenciei. Já presenciei várias vezes isso aí. Isso causa um risco de perder o salário mensal aí. Já em Nuporanga, cidade vizinha a Sales Oliveira, nos últimos dias uma quadrilha fortemente armada explodiu um caixa eletrônico do Bradesco. O bando fugiu em 2 carros levando dinheiro. O pior é que além do local que segue destruído, o Banco do Brasil também foi atacado em junho. E ainda hoje, os terminais estão indisponíveis para saque e depósito. Era dia véspera de São Pedro. Todo mundo mais ou menos achava que era foguete, porque é véspera, né? Aí depois, eu falei, eu acho que é foguete. Depois, de repente, o negócio começou feio. Eu falei, não, não é foguete nada. Eram os bandidos mesmo que estavam... Porque é horrível, né? A presença do crime no município ainda é sentida. As marcas de tiros estão por toda parte. E diante da falta de caixas eletrônicos, o prefeito informou que já entrou em contato com as instituições bancárias. O que é que eles têm dito? Eles falam que, como no caso do Banco do Brasil, é um banco público, então depende de licitação, tem todo um procedimento a ser seguido, prazos a serem respeitados, então demora mais um pouco. Agora, no caso do Bradesco, o pessoal já avisou a gente que em 15 dias a agência vai estar atendendo o pessoal, a população já. E os ataques às agências das 2 cidades têm refletido diretamente sobre os bancos aqui de Orlândia. Por aqui, não só o movimento aumentou, como também o medo de novos ataques. No município, as agências do Banco do Brasil e do Bradesco têm tido filas. Tudo porque os moradores das cidades vizinhas estão dependendo de Orlândia. E isso incomoda quem já se defrontou com filas intermináveis. Com certeza que incomoda. Chega que você tem pouco prazo para ir, chega que você tem que ficar 1 hora, 2 horas de prazo na fila. E aí acaba prejudicando, né? Você tem que parar de trabalhar para ir no banco. Aí acaba prejudicando, né? O diretor da Associação Comercial e Empresarial de Orlândia acredita que comerciantes e moradores do município possam estar mais vulneráveis em função do volume de dinheiro maior que está circulando na cidade, já que moradores de municípios vizinhos têm dependido das agências de Orlândia. E ele teme que os criminosos também pensem assim. Na nossa região, uma região do agronegócio, você sabe que movimenta muito dinheiro, principalmente no Banco do Brasil. Então isso vai atrair a atenção desses criminosos. Então isso preocupa nós, preocupa os comerciantes da nossa cidade, a população de um modo geral. A Polícia Militar de Orlândia informou que dia e noite envia homens para as 2 cidades vizinhas e as auxilia no trabalho preventivo. O policiamento está sendo reforçado no local. Nós temos, por exemplo, a DGEM, que é a Diária Extraordinária, onde o policial militar é empregado lá nessas 2 cidades para aumentar o número de policiais. No período noturno nós temos rondas específicas, cidades que têm um maior efetivo que dá o apoio. A Força Tática está se fazendo presente nessas cidades para a gente aumentar o contingente de policial militar. Segundo ele, a Polícia Militar também tem realizado um trabalho preventivo em Orlândia e que os patrulhamentos são frequentes.
finalizou fazendo algumas recomendações para que as pessoas evitem assaltos. Seria interessante as pessoas virem para Orlândia acompanhadas, e não à noite, né? Que a noite diminui o fluxo de pessoas e, consequentemente, os criminosos têm mais chances de agirem. E o interessante seria durante o dia, onde nós temos um policiamento mais reforçado ainda, para que elas não sejam vítimas dessas modalidades criminosas. Davi Florim, de Orlândia, para o Jornal da Clube. O Bradesco informou que está avaliando os danos ocorridos para restabelecer o atendimento o mais breve possível. O banco disse ainda que mantém 5 unidades do Bradesco Expresso em estabelecimentos comerciais de Nuporanga. Para coibir os delitos, os Correios vêm adotando diversas ações preventivas, inclusive em parceria com a Polícia Federal e com órgãos municipais e estaduais. Há ainda um acordo de cooperação que, por meio de análise de inteligência, consegue mapear as quadrilhas. O Banco do Brasil não se manifestou. E agora, ao vivo, a Thaís Mantuani traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Thaís? André, dando sequência, eu vou conversar agora com o Ricardo Alves Macedo, que é advogado, atua na área do direito criminal. Pelo poder de fogo dessas quadrilhas, as cidades de nossa macro-região estão nas mãos do crime organizado. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, André, e a você que é motivo de prestígio por sua audiência. Forçosamente nas mãos não, porque ainda temos uma polícia atuante. Dentro das suas condições, atua bem. É lógico que lhes falta muito do efetivo e muito do aparato necessário ao desempenho a contento. Porém, arrisco dizer que há um perigo grande, um perigo eminente e prestes ao acontecimento, ou seja, iminente também. Como a gente viu na reportagem, com as agências bancárias sem funcionamento, alguns usuários têm migrado então para Orlândia, por exemplo, em busca de banco. Gera um risco também para essa cidade? Sim, o risco grande, como disse agora há pouco. Ou seja, a criminalidade sabedora dessas condições e verificando que os estabelecimentos que foram objeto de explosões não mais funcionam nessas cidades, também migram atrás do dinheiro para onde o consumidor vai, para onde o cidadão de bem vai. Ou seja, Orlândia também corre risco nessa situação, porque gera uma sobrecarga aos policiais desta última localidade. E por ser um banco com interesse público, o Banco do Brasil tem obrigações diferentes com a população em Sales e em Nuporanga. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, não é? Há uma conjugação de capitais entre o público e o privado. E ele explora a atividade, o regime jurídico do Banco do Brasil é de direito público. É um banco que explora a atividade econômica normalmente, porém é um banco, juntamente com a Caixa Econômica Federal, que possui um número grande de clientes. Daí demandar um pouco mais de atenção das nossas autoridades para estes segmentos. Em relação a esses ataques, o que as cidades pequenas da nossa macro-região podem fazer para se defender? Olha, confiar em seus policiais, mas forçosamente fazer a pressão política necessária para que caminhem de mãos dadas governos municipais, estaduais e federal, porque só assim e somente assim poderemos ter algo positivo nesse sentido, senão vamos sucumbir mais uma vez. Agora, a Polícia Militar, que é armada com baixo calibre em relação aos criminosos, está exposta a esses ataques na região? Sim, sem dúvida. Hoje ser policial significa ser alvo, não é? O calibre que as nossas polícias usam, pelo menos as polícias civil e militar, é um calibre .40, é um calibre bom e próprio para policiamento. Porém, não é um calibre que faz frente a fuzis no calibre 5.56 ou 7.62. Ou seja, necessário então tornar-se-ia a conjugação de forças policiais, grupamentos táticos, como na Polícia Militar a Força Tática, na Polícia Civil o Grupo de Operações Especiais e o Garra, para que pudesse trazer uma tranquilidade melhor à população dessas localidades. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que quem for flagrado jogando lixo de forma irregular nas ruas de Guariba pode sim ser multado. A nova medida para cuidar do meio ambiente pode pesar em até R$300 no bolso do cidadão. André. Até já, Thaís.